Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o secretário do município de Lajeado, da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, CECEL, Carlos Rodrigo Rexigel. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, Gerson, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa para a gente conversar sobre gestão. Ok, obrigado, eu agradeço. E, obviamente, né, já que você provocou a questão da gestão, nós vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona hoje a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer aqui de Lajeado, a CECEL. Mas antes disso, Carlos, conta um pouco da tua história. Quem é o Carlos Rodrigo Rexigel, desculpe. Qual é a sua história? Qual é a sua caminhada até ser secretário aqui em Lajeado? Bom, Gerson, sou lajadense nato, nascido aqui, filho de agricultores que vieram para Lajeado como industriários, né? E desde a minha infância, assim, eu sempre trouxe algumas características, né, de gestão, né, de assumir, de delegar, de fazer as coisas acontecerem, né? Desde jovem, então, envolvido com alguma ação? Exatamente. O meu primeiro emprego foi com 12 anos, na época... Era possível? Não, até não era possível, porém, com 14 anos você poderia fazer carteira já, né? E com 12 você podia pedir autorização judicial na época, né, para poder trabalhar. Então foi de auxiliar de marceneiro, onde eu trabalhei por 2 anos, né, durante meio turno, ia na escola de manhã e à tarde trabalhava de auxiliar de marceneiro. Trabalho não mata ninguém. Não mata ninguém. Perfeito. Exatamente. Com 14 anos, então, meu primeiro emprego formal, numa indústria aqui de Lajeado, né? Foi onde eu comecei, então, a me qualificar, a fazer cursos, né? Além de continuar estudando no ensino médio. Né? A partir daí, então, comecei um estágio na área de... Como eu fazia curso de informática, né, na época, comecei a fazer estágios na área também, né? E comecei a trabalhar, então, de assistente, né, em empresas de tecnologia da informação. Então, foi a área na qual eu acabei me identificando, né, a tecnologia da informação. E de lá para cá, nós temos curso técnico, né, acabei fazendo curso técnico na área e me formei em graduação também em administração. Recentemente, trabalhei na área de negócios também, na área de tecnologia da informação, mas numa empresa que desenvolve sistemas, e onde os sistemas são utilizados para a tomada de decisão dentro de empresas. É uma empresa daqui, que eu posso falar tranquilamente, que é a Interact. Certo. Foi onde... Já tivemos pessoas da Interact aqui sempre, o pessoal participa bastante. Isso. Inclusive, pessoas que trabalharam aqui também trabalharam lá, enfim. Até nasceu talvez daqui, né? A própria que por sinal é um polo forte, né? Eu sempre insisto. Isso. A área da informação é um polo forte que a gente tem aqui e talvez é um polo que tem que ser mais explorado no futuro pelas a própria gestão, né? A prefeitura, eu sei que existem projetos muito grandes, a própria prefeitura de Lajeado com a Univates. Isso é uma área que a gente tem forte, a gente tem muito... que é baseado na boa educação que a gente tem, boas escolas que a gente tem aqui na região, né? Então, o nosso pessoal tem uma boa formação. Exatamente. Então, eu tive uma experiência muito boa e rica nessa empresa, que ela é uma empresa lajadense, né, muito, muito grande. E de lá para cá, comecei um negócio também em 2013, empreendendo, né? Então, eu criei também uma empresa de tecnologia, né, com um sócio, amigo meu. E de lá para cá começou um olhar também para a parte da política, né? Onde a gente via e tem visto, assim, Gerson, todos esses acontecimentos, de modo geral, a nível local, estadual e também nacional. E aí eu me questionava, olha, se eu não participar, não adianta também eu ficar reclamando. Tá? Então foi onde, em 2013 em diante, eu comecei a me interessar muito mais pela política. Sempre acompanhei, de fato. Mas de lá para cá foi onde eu comecei a participar um pouco mais. Sou filiado a um partido já desde 2003. Tá? E de lá para cá vim acompanhando, né? Participando de algumas reuniões, enfim. E recentemente, então, a gente participou de uma coligação que foi vencedora aqui no pleito do ano passado, aqui do município de Lajeado,
onde elegemos o prefeito Marcelo Calmo, e onde, então, houve o convite para mim gerir uma secretaria, que é a secretaria que você anunciou, que é a da Cultura, Esporte e Lazer. Um pouquinho da história da CCL, que ela é nova, né, Carlos? Ela é uma fusão de outras secretarias. Podia explicar um pouquinho antes do nosso primeiro intervalo? Sim, Gerson. A CCL, ela é uma secretaria que juntou, a Secretaria de Cultura, a antiga Secultura, ela absorveu a Secretaria de Esportes, né? Então, é a junção de duas secretarias, onde isto foi justamente necessário para que a gente pudesse também gerir de forma mais eficiente o recurso do município, né? Eram 14 pastas, e foi promessa de campanha, mas também é um ato, eu digo assim, um ato de gestão do prefeito de reduzir também o peso da máquina, né? E na época observou-se que cultura e esporte, duas secretarias menores, mas que tinham muita aderência e uma possibilidade muito boa de se juntar. E foi onde então a gente acabou fazendo essa junção, né, das duas pastas aí. Estamos aí agora gerindo essa pasta. Quando você funde duas áreas ou mais, você tende a haver até um pouco de, digamos, resistência, vamos dizer assim. Vocês sentiram isso ou foi ao natural, já que as duas tinham essa aderência que você coloca? Sim, Gerson, a gente não teve resistência, né, no primeiro momento. Te digo até pela característica das duas pastas, que elas eram tocadas, assim, vamos falar assim, gerenciadas mais por terceiros, por CCs. A gente começou praticamente do zero. Então, ali é onde a gente teve uma oportunidade muito grande de fazer realmente a coisa desde o início, desde o zero, definindo processos, obviamente avaliando bons projetos que até então existiam, a gente manteve, né? Enfim. Então, não tivemos assim grandes resistências, né? Bem pelo contrário, a gente teve bastante, foi bem tranquilo assim essa fusão e esse início de estruturação. Ótimo, Carlos. Bem, conhecemos um pouco mais do Carlos Rodrigo Rexigel, né, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, a CCL aqui de Lajeado. Vamos para o nosso primeiro intervalo, depois eu quero conversar um pouco com o Carlos sobre como funciona, quais são os principais projetos, como a CCL hoje atua em termos de estimular tanto a cultura quanto o esporte e lazer no município de Lajeado. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa de gestão, essa semana trazendo o secretário Carlos Rodrigo Rexigel, secretário da Cultura, Lazer e Esporte, CCL. E, Carlos, você estava falando antes, né, a junção das secretarias da Cultura com Esporte e Lazer aqui na Lajeado. Essa junção, o que seria hoje, digamos, os grandes projetos, as principais linhas de ação que a CCL tem em Lajeado? Bom, Gerson, no tocante, por exemplo, ao esporte, né, a gente pode afirmar que Lajeado é um polo regional e, por que não, estadual, de várias práticas esportivas, né? A gente tem, por exemplo, o futebol, é uma prática bastante difundida, né, com tanto o futsal com a LAF, quanto o futebol de campo com o lajadense. Nós temos o basquete, que é um exemplo do SEAT Bira, né, até com participação da Univates. Né? Nós temos o atletismo, inclusive acontece através de um projeto em parceria da Univates com a Prefeitura e a Associação de Atletismo do Vale. Acontece aqui no Complexo Esportivo. Nós temos a patinação, temos um campeão mundial, que é o Marcel Stirmer. Né? Temos, assim, hoje 3 grandes escolas de patinação. E assim temos equipes de corrida, do Vale do Ciclismo, por exemplo, a parte de bicicletas, né? De atletas que gostam de competir com bikes. E se formos assim, temos várias outras modalidades que a gente tem muita representatividade, muita atuação aqui. O esporte normalmente é trabalhado de duas formas, me corrija se eu estiver errado, mas ele é trabalhado pelo lado do desempenho como profissão, você falou aí, né? Competição, equipes como o Lajadense, como o Bira, que são profissionais que ganham seus salários, você me diz. E pelo lado amador também, né? Que é aquela coisa do incentivo à vida, incentivo
você ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, Sim. eu acredito que esses dois lados, a Secretaria certamente dá apoio e incentiva, né? Eu te diria mais um, inclusive, que da inclusão também, né? Perfeito, Da verdade. inclusão social, que é algo que a gente tem trabalhado bastante Verdade. forte, né? Então, da parte esportiva, é isso que eu posso destacar, né, Gerson, aqui em Lajeado. E da parte cultural, o nosso município ele tem muitas riquezas culturais. Se a gente for para a parte de corais, nós temos orquestras, nós temos o artesanato, né, por exemplo, com os artesãos, né? Temos bandas locais, né, que inclusive muitas delas eu acompanho pelo programa Audiômetro, né, que da própria Univates também. Então, a parte cultural aqui do nosso município, ela é bastante rica, né? O próprio centro de eventos, né, que Nossa. eu posso falar de cadeira, porque como a gente venceu todo o período aqui de crescimento da Univates, que eu entrei em 95, mais todos os projetos que a gente teve em Lajeado do século XXI, que se insistia muito na questão cultural. Sim. Né, hoje o centro de eventos raros são os municípios no Brasil que tem hoje um complexo poliesportivo e cultural que tem Lajeado. Seja certeza. ele via Univates ou não, mas não importa, você tem toda a infraestrutura colocada aqui no Vale, né? Com toda certeza, né? Eu diria assim, temos coisas de primeiro mundo aqui na nossa cidade, né? E o teatro, né? O complexo cultural da Univates e o complexo esportivo são exemplos, assim, de que realmente a gente está muito bem nesse aspecto. Mas também na parte cultural, Gerson, te destacaria eventos, assim, que é algo que acontece bastante aqui no município, né? A gente tem, por exemplo, o Passeio Ciclístico de Páscoa, que é um evento que este ano a gente atingiu a marca histórica aí de 1.000 ciclistas inscritos participantes. A festa do São João no Parque, lá, que é no Parque dos Dique, que é o outro complexo esportivo que a gente tem lá, mas que a gente utiliza tanto para evento cultural quanto evento esportivo, ou muitas vezes os dois, né, de forma mista. E assim outros eventos aí que acontecem, né, feiras, né, a gente tem a Expo Vale, que num ano sim, um ano não ocorre, e também a Construmóvel, né. Então, eu diria assim que a gente está bem provido assim de projetos, assim, tanto na parte esportiva quanto na parte cultural. Sempre grande... Eu me questiono muito quanto a isso, não que não tenha que existir. Eu sempre questiono muitas vezes alguns municípios fazerem festas específicas qual é a vantagem para o município. Muitas vezes a gente sabe que tem a ver com a exposição política e tudo mais. Mas no caso, quando a gente tem vários eventos, como foi colocado pelo secretário, nós temos o desafio de integrar tudo isso, Sim, que é o chamado calendário de eventos, né? Um calendário de eventos bem estruturado traz turistas. Com certeza. Que é uma das grandes discussões. Eu já tive aqui vários secretários, eu tive aqui vários presidentes da Associação dos Municípios de Turismo, né, falando sobre isso. E o turismo sempre é uma menina dos olhos de qualquer governo, mas difícil de tirar do papel, né? Claro, a ideia do turismo existe, mas como fazer? Esse calendário de eventos cada vez mais se consolida, ou como é que a gente pode chegar no final do ano, começo do ano, e ter um calendário, olha, vai ser isso, e realmente isso ser um projeto no qual a gente vai vender lá fora como algo de Lajeado, ou até do Vale, se for o caso, costurar com outros municípios, que hoje em dia também é muito mais inteligente, né? A Serra é um bom exemplo disso, né? Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, fazem um trabalho em conjunto, que é belíssimo lá, em termos de desenvolvimento turístico, né? Claro, claro. Quanto a isso, eu acho que é um desafio, Gerson, como bem citaste, um desafio regional, né? A gente tem um calendário de eventos aqui do município, sim, né? Mas no que tange a parte de desenvolver mais para a questão do turismo, eu acho que hoje nós não temos assim talvez é uma oportunidade, mas não estamos explorando muito como um turismo propriamente dito como Gramado, enfim, que lá é um turismo lá é profissional, até porque eles vivem disso, né? O que a gente tem aqui, acho que é uma oportunidade de explorar cada vez mais um turismo de negócios, né, e um turismo de eventos, né, enfim. E quando falaste antes, por exemplo, a gente vai fazer uma festa, um evento que está consolidado, ele movimenta muito, sim, a parte econômica, né? Eu te dou um exemplo do São João no Parque, porque ele é um evento que a gente envolve 26... né, esse ano a gente envolveu 26 entidades do município que participaram.
Nós temos os meios de comunicação que participaram ativamente também, né? As apresentações são apresentações locais aqui ou regionais, e a gente teve lá no pico, no auge do São João no Parque, em torno de 20 mil pessoas. Em um evento onde tu tem o engajamento de entidades, né, e tu movimenta esse número de pessoas, certamente ele gira muito na economia também do município. Tá? Perfeito. Secretário Carlos Rodrigo Rexíguio, né, secretário da Cultura, Esportes e Lazer de Lajeado, CECEL, falando um pouco mais sobre a questão da estrutura e como a CECEL está atuando em termos de gestão aqui no nosso município de Lajeado. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta para falar um pouco sobre para onde caminha, né, a cultura, o lazer e o esporte aqui no município para os próximos anos. Quais são os projetos da Secretaria, obviamente, do governo do prefeito Marcelo Calmo, para os próximos anos em termos de cultura, lazer e esporte? Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa Gestão, hoje recebendo o secretário da Cultura, Esporte e Lazer, CECEL, aqui de Lajeado, Carlos Rodrigo Rexíguio, e falando sobre, obviamente, né, Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, sobre esses 3 temas. Carlos, o que a gente pode esperar em termos de projeto para os próximos anos? É uma área que, eu sempre gosto de dizer que é uma área que não é normalmente vista como a mais importante ou entre as mais importantes num município, porque se pensa muito em saúde, se pensa muito em educação, em obras, né? Se o município é mais rural, agricultura, claro. Mas é uma área que dá muita visibilidade, porque a cultura, o esporte e o lazer traz muitos eventos, traz muita participação da coletividade. O que a CECEL pretende para os próximos anos? Qual o legado que ela pretende deixar? Bom, Gerson, antes de mais nada, te dizer que, por exemplo, esporte é saúde, é educação. Cultura, um povo que não tem cultura, ele acaba sendo pobre. Ele pode ter formação, ele pode ter faculdade, pode ter pós-graduação, e se ele não tem o mínimo de cultura, não conhece o seu município, não conhece o seu estado, né, ou não conhece a cultura dele, pelo menos local, acaba que fica pobre também, né? Não adianta né, a gente pensar diferente, né? Nós temos muitos projetos assim em andamento, tanto na parte esportiva quanto na parte cultural, né? Na parte esportiva, o nosso foco tem sido, Gerson, assim, muito a inclusão, projetos sociais, né? Nós não auxiliar tão somente e botar recurso para a competição, mas sim também para projetos sociais, para que a gente possa trazer os jovens, as crianças para uma prática esportiva. E na parte cultural também é este o nosso foco. Também a gente focar a parte da inclusão, né? Não só fazer evento. Eu preciso estar formando pessoas na parte cultural que saibam, se interessem por teatro, se interessem por música, por dança, né? Tudo isso é extremamente importante, né? A gente está fazendo. Porque fazer o evento, sim, ele é importante, o público gosta, mas também a gente precisa estar fazendo a inclusão social. E aí eu te digo com toda a naturalidade que tanto o esporte quanto a cultura permite que a gente faça muito disso. Trazer as crianças, trazer os jovens para essa inclusão, né? Para que eles se interessem também pela cultura e pelo esporte. Em relação ao futuro, a gente tem alguns desafios assim, extremamente importantes. Na parte esportiva, Gerson, nós pretendemos criar uma lei do esporte, onde nós possamos ter com ela um conselho do esporte e também um fundo municipal do esporte. Nós estivemos recentemente conversando, inclusive, com a Univates, e a própria Univates já com pessoas ligadas à parte esportiva, e nos deram assim, algumas dicas assim, muito interessantes. Então, acho que esse pode ser um marco para Lajeado no que tange a esportes bem interessante, a gente ter um fundo, porque aí facilita, por exemplo, inclusive a gente chegar nas nossas empresas aqui da região, solicitando recursos para o fundo e repassar depois para projetos nas mais diversas esferas, né? Então, esse eu te diria assim, que é um dos projetos assim, que a gente vai trabalhar. Nós temos modelos hoje aqui no Rio Grande do Sul, como Pelotas, Caxias, Canoas também,
que há muitos anos já tem um modelo, né, e um programa de esportes assim, já consolidado, né, e a gente pretende estar fazendo isso. Né. Sempre que se fala nessa questão de cultura, esporte, lazer, como você colocou muito bem, é verdade, ela influencia em todas as áreas, existe uma questão que para mim sempre é de fundo, que é o que se pretende com isso, né? Porque, na realidade, o esporte, o lazer e a própria cultura são momentos lúdicos, que a gente chama, né? De desenvolvimento do conhecimento, do sentimento das pessoas. E aí, obviamente, os projetos, como a questão de criação de um fundo, vão ajudar. O que você pretende, assim, como legado? Por exemplo, se você fosse imaginar daqui a 3, 4, 5 anos, o que a CCL deixaria de legado de mais importante? A questão da inclusão, a questão de desenvolvimento de novos esportes, de novos atletas ou questões de entretenimento? O que seria interessante? O que você pode imaginar nos próximos anos? Assim, Gerson, a gente poder, nos próximos anos, e a gente tem como meta trazer cada vez mais a questão da inclusão, mas mais do que isso, que após a inclusão a gente possa ter, por exemplo, aquele atleta que veio lá da periferia, ele possa ser um atleta que ele vá competir e ele possa se tornar um campeão naquela prática esportiva que ele traz. E é perfeitamente possível a gente fazer isso, né? A gente tem exemplos hoje, vamos falar da parte esportiva, de atletas que participaram de projetos sociais nossos, aqui do município, obviamente em anos anteriores, e que hoje são atletas profissionais, né? Eu cito, por exemplo, o Fred, que jogou no Grêmio, agora acho que está no Vitória, que é um jogador profissional. O próprio Moisés, que é aqui de Santa Clara, jogou também nos projetos sociais, jogou o Campeonato Piá, que é o nosso, vamos falar assim, o nosso maior projeto esportivo, né? Estamos falando de mais de 2.000 atletas infanto-juvenil, de 14 municípios, né? Não é um projeto de Lajeado, é um projeto da região, né? No qual está terminando agora, né? Então é isso que a gente quer trazer para e deixar como legado, né? Uma secretaria que possa, junto com o governo, fazer bons projetos sociais, né? Buscar recursos em outras esferas, seja na captação através de projetos, seja através de recursos federais, através de emendas ou nos próprios ministérios, para que a gente possa também ter estruturas adequadas, né, para estas práticas, né, para esses projetos. Então é isso que a gente busca, né, deixar um legado onde a gente tenha uma estrutura adequada, nós possamos ter no município mais áreas de lazer, mas também na parte cultural, que a gente possa também envolver essas crianças nas práticas culturais, né? Que possam se envolver com música, possam se envolver com teatro, possam se envolver com dança, né? E assim várias outras atividades. E também possam conhecer da nossa cultura local aqui, né? Que é extremamente importante, né? Não sei se tu acompanhou, recentemente a gente recebeu um plano museológico para o nosso museu Bruno Born, que fica junto à Casa de Cultura, né? E uma das constatações que a gente teve durante o plano museológico é que poucas pessoas conheciam o Museu Bruno Born. Conhecem a Casa de Cultura, mas não sabem que lá tem um museu. Então, é isso que é extremamente importante a gente também agregar para os estudantes, né? Que eles conheçam a história de Lajeado. E que Lajeado ela foi muito maior uns anos atrás, porque tinham outros municípios que acabaram se emancipando aqui ao redor, né? Santa Clara, Forquetinha, Marques de Souza e tantos outros, né? Então, lá no museu, a gente tem muitas peças no acervo que contam a história desses municípios, né? Então, é uma riqueza que a gente tem. Então, isso a gente quer deixar também para as próximas gerações, né? Que eles possam, através da cultura, estar enriquecendo o seu conhecimento. Ótimo. Agradecendo ao Carlos Rodrigo Rexílio, secretário da Cultura, Esporte e Lazer, CCL de Lajeado, por ter participado do nosso programa. Carlos, uma última palavrinha para a gente fechar o programa. O que você gostaria de falar para nós? Gerson, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, onde eu pude colocar um pouco da minha história, onde a gente pôde falar sobre gestão. E agradecer, então, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando e sempre se colocar à disposição quando necessário para a gente estar contribuindo, né? Estar falando sobre os projetos que acontecem lá na Secretaria, no governo de Lajeado, né? E dar os parabéns aí pela recente conquista da Univates se tornando universidade.
Para mim, que sou lajadense, é um orgulho muito grande e certamente o trabalho de vocês aí tem contribuído muito para isso. Nós é que agradecemos. Obrigado, secretário Carlos Rodrigo Exíguo, né, secretário da Cultura, Esporte e Lazer, CCELC de Lajeado, agradecendo a ele e também a todos os nossos telespectadores pelo nosso programa. Né? Isso aí, cada um a sua parte fazendo o melhor para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Cada um fazendo a sua parte, certamente vamos fazer muito mais hoje e sempre. Agradecendo a todos, saúde e sucesso sempre a todos nós e até o próximo programa Gestão. Até lá!